era uma família tradicional e outra família foi escolhida pelo então governador da Paraíba para ser o representante deles em Monteiro e não a família Santa Cruz. Então tudo isso foi levando, formando aquela bola de neve e surgiu a Revolução de 1911. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estamos aqui hoje na fazenda histórica do Areal, a fazenda que pertenceu a Augusto Santa Cruz e que ainda hoje está nas mãos dos seus herdeiros, da sua família. A fazenda Areal fica no município da Prata, que na época de Augusto pertencia a Monteiro. E para a gente é uma honra aqui do canal Museu do Agricultor mostrar esse local que tem tanta história, né, na história do Cariri paraibano. E Augusto Santa Cruz, uma pessoa, vamos dizer assim, polêmica, né, aos que amam e aos que odeiam até hoje. Eu estou aqui com meu amigo Diego, né? Diego, o que é que você acha do Augusto Santa Cruz? Na época, ele poderia ser considerado uma pessoa diferente, uma pessoa agressiva, ou ele era meio do produto do meio em que ele vivia? O que é que você acha? Era considerado um homem de um temperamento muito forte devido ao meio em que ele convivia, né? Aqui no sertão, naquela época, né? Início do século XX, né? Vamos falar de 1911, que foi quando aconteceu a Revolução de 11, conhecida como a Revolução de Monteiro, né? Que foi nessa região aqui. Então Augusto se revoltou contra os políticos da época de Monteiro, que não é uma questão política toda que tem no livro Guerreiro Togado, que eu indico vocês a lerem, conta toda essa história. Então ele se revoltou contra esses políticos e devido a isso surgiu uma grande revolução em 1911. Não é? Era uma guerra de poder, pelo poder? Era uma guerra, como vamos dizer assim, tanto de poder quanto de honra. Né? Naquela época tinha honra, né? Por que ele era chamado Cangaceiro Doutor ou Doutor Cangaceiro? Fala um pouco aí sobre... Doutor porque ele era bacharel em Direito, né? Pela Faculdade do Recife. E porque tinha em seu poder muitos homens, né, armados, que a gente naquela época conhecia como cangaceiros, mas podia ser que até não fosse cangaceiro, né? Homens a seu poder. Então muita gente intitulava que ele era cangaceiro, mas... Ele era um coronel? Ele era um bacharel, né? Não, eu digo assim, ele era um estilo coronel. Um estilo coronel, não é? Ele tinha... Não de patente, mas de estilo. A forma, sim, o estilo dele, a forma dele proceder, ele procedia como um coronel. Tinha vários homens armados para defender a fazenda, para se defender dos outros coronéis, dos inimigos, até dos próprios cangaceiros, né? Diego, Augusto Santa Cruz, ele é anterior a Lampião, né? Anterior a Lampião, em 1911, falamos do início do século XX. Anterior a Lampião, sim, por conta do período que eles viviam, 1911. Em 1911, Lampião era uma criança, não é? E Augusto já estava na política, já estava nas brigas. Bacharel em Direito, se formou-se no século XIX, na década de 90 do século XIX. Então, anteriormente a Lampião. Não que ele era cangaceiro, né? Que a gente também não pode dizer que o homem era cangaceiro, não é? Não, bom, cada um pensa de uma forma, né? Ele é uma figura histórica e as pessoas têm... lendária, polêmica, tudo isso, né? Como foi a briga dele com Pedro Bezerra, que ele atacou a fazenda de Pedro Bezerra lá no Casarão do Amaro? Porque um dos seus funcionários que moravam aqui foi a Monteiro, sede, né? A sede do município era em Monteiro. Tudo isso aqui pertencia ao município de Monteiro, que era a sede, em 1911. Então ele foi até Monteiro, chegando lá, prenderam ele. Então Augusto Santa Cruz foi com 200 homens para tirar ele. E no livro conta que uma passagem diz assim: Monteiro amanheceu gemendo debaixo de bala. Daí que ele foi e trouxe mesmo. O homem era bruto. E ainda trouxe o prefeito, inclusive trouxe também alguns coronéis, o desembarcador Inácio Varejão
Trouxe também um dos padres de Monteiro, veio também para tentar fazer a paz e não deixar que ninguém morresse, não é? Naquela época, era o senhor João Onofre. Ele foi um guerreiro nessa época também, veio até aqui para essa fazenda. Que ele soltou os presos, não foi? Da cadeia? Foi, porque foi... Pelo menos uma pessoa é confirmada que morreu, né? Que está no livro. E muitos correram da cidade. Acho que a cidade ficou quase abandonada, não foi, Diego? Foi. E as autoridades jamais imaginavam que ele ia fazer eles de refém, né, Diego? As autoridades jamais imaginavam que eles iam fazer de refém e ficaram trancados em suas casas. E Augusto invadiu as casas e pegou essas autoridades. E o que ele fez com esse povo? Trouxe todo mundo para cá, para a fazenda. Eles ficaram de refém aqui? Todos hospedados aqui, de refém aqui. Depois, quando o negócio apertou mesmo, ele tirou todos para o Juazeiro do Padre Cícero. Como foi que o negócio apertou? Quando as polícias começaram, a polícia de Pernambuco vinha de um lado, né, do lado aqui oeste, e do lado leste vinha a polícia da Paraíba. Então eles vinham para se encontrar aqui e fechar o cerco. Antes disso, Augusto foi embora, né? Foi embora para o Juazeiro. Ele levando e no caminho ele foi soltando os reféns. Diz que tinha um deles que chorava. Choravam. Criança, ele começou soltando aqui na fazenda do São Paulo dos Dantas. Ele soltou aqui e foi soltando até chegar perto do Juazeiro. Então a polícia invadiu aqui. E depois queimaram, aqui tem um engenho de fazer rapadura, mel, essas coisas, aguardente, foi tudo incendiado, o rebanho, tudo, a propriedade toda, e a casa grande também. Que essa propriedade era uma das mais prósperas da região, né? Ela é. Então você vê, essa casa foi incendiada, hoje não existe mais o sótão de madeira que foi incendiado. Mas a casa resistiu. A gente vai perceber o porquê que essa casa resistiu ao ataque. Era uma paredes, fortaleza, né? Era uma fortaleza. Então a gente vai entrar na casa e vocês vão perceber o porquê que essa casa resistiu até hoje. E hoje quem mora aí é uma bisneta de Augusto Santa Cruz, né? O bom que eu achei é que a casa mora gente, é uma casa habitada, e o pessoal daqui da família dele. Ele teve um filho chamado João Santa Cruz, que é uma homenagem ao pai dele, que também se chamava João Santa Cruz, e os seus herdeiros ainda estão aqui hoje na propriedade. O poder de Augusto Santa Cruz não é só em Monteiro, né, regional, Diego? Né? Fala aí um pouco sobre essa influência de Augusto Santa Cruz. Quais eram os municípios que ele tinha? Naquela época, a gente falar em município, até não podemos falar porque só tinha Monteiro. Quer dizer que tudo isso aqui era distrito, né? Sumé, era Serra Branca. Existia o município de Monteiro e o município de São João do Cariri. Os outros então todos eram até São João do Cariri era todo distrito. De Serra Branca para lá, São João do Cariri. De Serra Branca para cá, todo município de Monteiro. Olha a grossura dessas paredes aqui, ó. Dá para vocês terem uma ideia. Como era difícil aqui, uma bala penetrar num negócio desse aqui. Então... Olha aqui, Augusto. Essa casa eu creio que ela seja do século XIX. Esse aqui é a fera, o Augusto Santa Cruz. Engraçado, Diego, ele conseguiu uma anistia, não foi? Foi. A história interessante que o Augusto, com todos esses problemas que ele arrumou, os crimes dele, todos os crimes, vamos dizer assim, as lutas dele foram considerados crimes políticos, né, Diego? Então ele foi anistiado e ele morreu de velho, né? Na década de 40. Na década de 40. Fala aí, Diego, um pouco aí sobre o final da vida de Augusto. O final da vida dele foi que ele morreu já de uma idade já mais avançada e morreu... como juiz de direito. Como juiz de direito ainda, né? Porque ele era da justiça, promotor, advogado, né? Dizem que era um brilhante advogado, inclusive. Inclusive tem um fato histórico que algumas pessoas negam, que não tem como comprovar, porque as pessoas acreditam muito só naquilo que tem provas, tem documentos, e tem coisas que não se dá para provar. Mas as pessoas falam, muita gente fala, inclusive pessoas mais velhas que eu conversei, oral, né? Que teve um encontro de Augusto com Lampião, né, Diego? Não aqui, mas aí no Pajeú. Como foi esse encontro? Tu sabe mais ou menos? Muito detalhadamente, não sei não, mas assim, o que a gente escuta os mais velhos contar é que eles iam num carro e que o bando de Lampião vinha vindo, já na década de 30. E Lampião encontrou Augusto e conversaram, e ele disse que admirava muito a história dele. E segundo a pessoa que me falou, que o Lampião sabia que ele ia passar naquele local e fez uma tucaia para ele, e a história que eu já sei já é assim. Lampião fez uma tucaia e Augusto parou
E Lampião se apresentou e o que Lampião queria era fazer uma consulta a Augusto. Como era que conseguia a anistia? Entendeu? A história que me contaram. Não tenho como provar isso, mas é uma história que me contaram. Que Lampião queria saber como era que poderia conseguir a anistia dos seus crimes também, já que Augusto foi anistiado. Então, ninguém vai provar isso, mas é uma história. E a gente aqui não tem essa obrigação histórica como muita gente. A gente está falando que a gente escuta por aí e as pessoas que quiserem correr atrás de provar isso, corram. Vamos conhecer a casa? Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estamos aqui agora dentro da casa do Augusto Santa Cruz, aqui no Areal. A gente vai apresentar um pouco aqui a casa a vocês, para vocês entenderem que essa casa, a gente viu uma data ali no brabo, né, na linha, de 1876. Eu não posso ainda afirmar que ela foi construída nesse ano, mas geralmente o pessoal marcava a data quando fazia as casas assim, né, era dele, ou nas paredes ou nas linhas. E provavelmente ela é dessa época mesmo. Até porque a informação que a gente recebeu aqui da neta dele era que essa casa, da bisneta, né? Era que essa casa não foi construída por Augusto, e sim pelo pai dele, João Santa Cruz. O que a gente poderia falar, assim, de uma forma até meio cômica, se essa casa falasse, ela teria muita história para contar, né? É verdade. Porque o que aconteceu aqui, se ela pudesse nos contar, seria muito interessante, né? Que ela presenciou um fato para a história não só da nossa região, mas para a história de toda Paraíba, um fato muito importante, né? Muito interessante para a época, e isso lá no início do século XX, né? 1911. Então Augusto Santa Cruz, quando voltou dos estudos no Recife, veio direto para cá, para a região da família dele, né? Veio morar aqui, casou, né? Casou e veio morar nessa casa aqui. E você vê... a gente vê que a casa, né, é uma casa grande, né, a casa do senhor, né, naquela época, e a gente vê o ambiente, né, que é a sala. O primeiro lugar da casa, né, a chegada era a sala, onde recebia as visitas e tudo mais. Então, um ambiente muito grande. Por quê? Porque nesse ambiente aqui se fazem reuniões, né, as próprias festas, né, que é os bailes, tudo se fazia na sala. A gente vê aqui que na sala, para o corredor que dá acesso aos quartos, tinha uma porta, não é? Ó? Essa porta era usada para segurança também, Para segurança, né? Naquela época, eles hospedavam muita gente. E nas salas das casas, tinha muito armador de rede. Então eles hospedavam as pessoas, armavam rede para dormir na sala, e os donos da casa iam dormir lá dentro e fechavam a porta. Porque podia ter algum forasteiro, que fosse uma pessoa que não oferecesse segurança, então estava todo mundo lá dentro, não corria risco, a família nem a casa, né, nem os pertences. Agora nós vamos aqui adentrar na casa, né, já mostramos a sala, e vamos adentrar aqui pelo corredor. O corredor que dava acesso à sala de jantar, né. Aqui nós vemos no corredor o primeiro quarto, né, detalhe aqui muito interessante na porta. As coisas de antigamente eram muito bem caprichadas, eles faziam as coisas para durar. Então a madeira era uma madeira de lei, um cedro, né? Os portais eram feitos de aroeira, né? As soleiras, então coisas de mais de 100 anos atrás e que ainda estão durando. Gostou disso aqui? Pensou que ia ser com uma recepção assim, não? Aqui a gente já vai chegar na sala de jantar, né, da casa. Uma casa também com a sala de jantar enorme, né, porque naquela época recebiam muitas pessoas, muitos vaqueiros que trabalhavam na fazenda também, né, na hora do almoço vinham almoçar na casa, vinham jantar à noite, né, tomar café, então tinha que ser todos os ambientes grandes. A gente vê aqui a janela, né, aqui nós vemos um caritó, né, naquela época conhecido como caritó. Foi feito aqui um trabalho com imagem de Nossa Senhora. E aqui, o último corredor que dá para a cozinha. Aqui a gente vê que já vem baixando, né? O nível da casa já vem baixando, a altura já vem diminuindo, né? Para a cozinha. Lá no centro mesmo da casa,
não tem os quartos, é bem alto. Aqui nós já podemos ver, ó, que é bem alto. Então essas casas antigas, elas são bastante frias, porque ela tem uma altura bem significativa. A madeira, uma madeira de lei, né? São miolos de aroeira, né? E os caibros são de pereiro e as ripas são de cedro. Então são madeiras que não se acabam fácil. E eu boto no meu celular. Quando eu estou viajando, assim, aí eu fico olhando, sabe? Pra ver como é que tá lá, prestando atenção. Mas você tem filhos? Eu não, só meu esposo. Pronto? Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estamos aqui na Fazenda Areal, mais precisamente na sala da Casa Grande, e com a bisneta de Augusto Santa Cruz, Verônica Santa Cruz. Uma pessoa agradável que a gente chegou aqui sem nem conhecer e ela recebeu a gente. E mora aqui junto com o filho dela, Hugo Santa Cruz, né, mantendo a tradição. E recebe as pessoas aqui muito bem e com muito orgulho, né? De morar, residir numa casa tão histórica. Como é isso? Por que a senhora disse que tem 12 irmãos, né? Aliás, são uma família com 12 filhos, né? É, da mesma família. E só você ficou aqui na fazenda? Porque eu fiquei cuidando da minha mãe, né? Aí minha mãe se foi e ela pediu para eu nunca vender aqui. Então essa história é do meu bisavô, do meu avô, e ele ficou para meus pais e agora me pertence. Você... E eu não saio daqui, porque eu gosto daqui e me sinto feliz aqui. Você falou que recebe muitas visitas aqui, né, das pessoas. Eu sem nem esperar as pessoas chegam, mas o que eu puder fazer eu faço. Recebo. As pessoas acham que a recepção é muito boa, né? Eu mesmo achei, ela é muito agradável. Então, assim, me diga uma coisa. O que foi que você ouviu falar já do seu bisavô, quando criança? Quais eram as histórias, assim, que você ouvia falar, seu pai falar? O que era que lhe chamava mais atenção, assim, na figura dele, assim? A coragem dele. A coragem, a inteligência. Certo? Era muito corajoso, inteligente, cumpria com o que falava, ele cumpria. É mesmo. Isso aí é uma característica de todas as pessoas que a gente fala, né, dele? É. Porque ele era um homem de palavra, né? Para o bem e para o mal, né, Diego? Se ele desse uma que fazer, ele cumpria. Se ele prometesse de... Até porque eu achava ele um homem inteligente, né? É. As pessoas, não sou eu, muitas pessoas achavam. Ele era um homem estudado, né, Diego? ele era bacharel em Direito, né? Pela Faculdade do Recife. E já vem de família, né? Que o pai dele já é da política, né? É. Aliás, o avô, né? É verdade. Nós já vem dos pais dele, do avô, já estão de família política, né? Eu acho que ela sintetizou bem o que era Augusto. Coragem, né? Inteligência, e era um homem de palavra que não admitia ser contrariado. Pelo que a gente lê sobre ele, pelo que a gente escuta, ele não admitia ser contrariado. E ele tinha umas linhas de pensamento, né, interessante, assim. Me diga uma coisa, seu pai, assim, quando ele falava dele, assim, o que era que ele sentia, assim, o que era que ele transmitia, assim? Porque eu acho que ele nem conheceu, né? O seu pai não chegou a conhecer o avô, não. A conhecer o seu avô, não, né? Então, assim... Mas é essa história, né? Ele sempre contava um pouco da história, inclusive dessa história de Peba, ele falava, né? Porque a polícia prendeu Peba sem haver necessidade. Certo. Tipo uma provocação, né? Ah, entendi. Ele achava assim, do ponto de vista dele, né? Tô entendendo. Ele prendeu Peba sem, tipo, uma provocação. E mandou pelo mesmo portador, mandou um bilhete para meu bisavô. Aí pelo mesmo portador ele mandou para o delegado que soltasse Peba, né? Ele disse que lá ele me mandava. Aí ele foi, juntou as pessoas que moravam com ele e trouxe Peba e soltou os prisioneiros. E trouxe para a Fazenda Areal. Muito. Então, assim, eu quero até lhe agradecer aqui por você estar preservando essa história, né? Porque eu tenho andado bastante aí, o canal Museu do Agricultor, a gente tem andado bastante, já fomos no Casarão do Amaro, onde houve o ataque lá com Santa Cruz, da briga dele com o Pedro Bezerra. A gente já foi em vários casarões. E esse daqui é um dos que estão mais bem zelados, assim. Porque até estava dizendo, quando tem alguém morando, né, que aqui é uma residência, ela mora aqui, a gente percebe que tem um zelo diferente, né? Que tem. Geralmente, né, quando tem gente. Mas as pessoas às vezes mudam muito as casas. Isso essa aqui tá praticamente original, né? Exatamente. O que eu achei mais interessante aqui é que você não mudou nada, bem dizer. Quase tudo continua da mesma forma, né? Isso é importante, eu achei muito interessante, mostra que você tem um amor ao lugar
e a tradição E era lembrança do meu bisavô, do meu avô, e meu pai se orgulhava e pedia para nunca vender. Principalmente minha mãe. Olha, tá vendo, gente? Principalmente minha mãe. Ela doente, eu fiquei 7 meses cuidando dela, e ela disse, nunca venda. Aí, tá vendo, gente? Eu não sei, Então, porque se eu fosse uma mulher sem coragem, eu teria saído daqui, né? não é à toa que ela é do Santa Cruz, né? Guerreira. É um povo guerreiro, povo de coragem, né? Alguns tinham esse nome, Guerreiro Togado, né? Então não é à toa que a família Santa Cruz é tida na nossa região como uma família assim forte nesse sentido de coragem, de determinação. Então, amiga, eu vou lhe pedir um negócio. A gente sempre, quando faz um vídeo, a gente sempre dá uma chucalhada, que é pra dar sorte e acordar o povo. Dê uma chucalhadinha aí, dê um tchau assim pro pessoal do nosso canal. Tchau pra vocês todos. Tudo de bom pra vocês. Valeu, gente boa. Thank you.